esse é um aspecto muito importante também da prática da respiração, porque a gente vai entender que o segredo de todos os segredos, a alma de todos os processos é a respiração consciente. É o respirar sabendo que estamos respirando. É a consciência na respiração. Como eu tinha falado com vocês anteriormente, todas as tradições contemplativas são atravessadas pela consciência da respiração. Todos os processos de meditação começam pela consciência na respiração, pela atenção no ar que entra e sai das narinas, pela respiração consciente. Então, fisiologicamente, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Mas o oxigênio seria apenas a parte material da respiração. Então, tudo que a gente falou desde a introdução até aqui, a gente estava falando como um remédio, né, gratuito, como um tranquilizante natural, porque a gente estava falando dessa parte fisiológica, do quanto respirar expandindo a respiração consciente nos ajuda fisicamente, no nosso bem-estar físico, nos oxigena mais, é saúde para o corpo. Depois a gente entende que esse oxigênio e essa respiração consciente, ela também nos equilibra mentalmente e emocionalmente. Mas mais do que isso, agora a gente entende que essa é a parte só material da respiração. O oxigênio é apenas a parte material da respiração. Mas quando a gente chega na espiritualidade, a gente diz que a respiração é muito mais do que a parte material. É muito mais do que o simples oxigênio que entra e sai de minhas narinas. A respiração é a própria centelha divina nos atravessando. A respiração, ela não é só oxigênio, ela é energia de vida. E aí a gente traz lá para os gregos antigos, que chamavam a respiração de pneuma. Ele dizia que esse pneuma era a própria conexão do ser humano com o mundo superior, né? Com a transcendência. Depois, no hinduísmo, a gente vai perceber essa mesma respiração, que aqui não é só o oxigênio, né? Sendo chamada de prana. Prana nada mais é do que a própria energia vital, energia de vida. Ela é mais do que o simples oxigênio. O oxigênio é só essa parte material. E depois a gente vai perceber que lá na medicina chinesa, essa mesma respiração é chamada de Qi. O Qi, para os chineses, tem a representação desse divino também, dessa conexão com o divino e com o sagrado. Lá no islamismo, né, ou na mística islã, no sufismo, por exemplo, ela vai se chamar de baraka. É o outro nome para respiração. E lá na física quântica, ela vai ser chamada de energia sutil. Então a gente está falando aqui do mesmo elemento, tá? A gente está falando que a respiração que a gente conhece na medicina tradicional é o oxigênio, né, que nos atravessa. E depois, nas tradições, a gente vai ver que todas as tradições de espiritualidade, elas são atravessadas por essa respiração consciente, por esse sopro sagrado, que na nossa tradição a gente conhece como ruá, como pneuma, que nas outras tradições vão ser conhecidos com esses nomes que eu trouxe para vocês. E todas essas, elas são mais do que o simples oxigênio que nos atravessa. Toda essa nomenclatura aqui está falando de uma parte não só material, né, da respiração, mas está falando do próprio sopro divino, da própria energia vital que existe em nós. Então a respiração, ela é a nossa essência. E aí é por isso, gente, que a gente começa a entender aqui a importância que existe na respiração consciente. O poder que existe na respiração. Não é só o poder porque a gente precisa de oxigênio para respirar. Básico. Isso é o material. Isso de fato a gente precisa. Só que ainda assim a gente respira mal, como a gente percebeu. E por respirar mal e usar muito pouco da nossa capacidade respiratória, a gente acaba não recebendo os benefícios
que essa respiração poderia nos dar. Lembra que a gente falou que é só 5% de aproveitamento que a gente tem da respiração? A gente respira só 5% da nossa capacidade respiratória. Então a gente está falando de 5% só da energia e posição física que a gente poderia ter. A gente está falando só de 5% do equilíbrio emocional que a gente poderia alcançar. E a gente está falando também só de 5% da conexão divina que a gente poderia usufruir. Que eras pó. Agora descobres que és sopro. A gente achava que era só pó, né? Mas na verdade o pó é nada. O pó não tem vida, né? Ou seja, o pó que a gente é sem arruar, sem o sopro, não tem vida. A vida está na energia vital, na respiração que nos atravessa, no sopro consciente. O mestre Eckhart, que é um teólogo e místico cristão da antiguidade, da época, né, dos pais do deserto, ele traz uma frase que acho que resume tudo isso que a gente está falando da respiração e da espiritualidade. Ele fala: Deus está mais próximo de mim do que eu próprio. O meu ser depende de Deus estar perto de mim e presente a mim. Deus está perto, mas nós estamos longe dele. Deus está dentro, nós estamos fora. Deus está sempre perto de nós, não só quando somos bons, amorosos ou santos. Deus está perto de nós mesmo quando nós não acreditamos em Deus ou ignoramos Deus. Se Deus se afastasse de nós, nós deixaríamos de existir. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus se afastasse de nós, deixaríamos de existir. Porque Ele está onde? Na respiração, no sopro consciente. A nossa respiração é a própria conexão do homem com Deus, do ser humano com o sagrado. Sem respiração consciente, não há conexão com o sagrado. Há uma conexão da mente, há uma ideia de Deus, há um pensamento sobre Deus, mas não há experiência de Deus. Eu posso conhecer sobre algo sem nunca ter experimentado ele. Saber tudo sobre Deus e nunca ter experimentado Deus. Porque Deus não é algo racional, Deus não é algo mental. Deus é uma experiência profunda que nos atravessa no nosso sopro e na nossa respiração. E é por isso que a gente se volta para ela, para encontrar Deus, aonde Ele nos atravessa.